Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Durante todo esse mês de setembro, o Ponto de Pauta esteve falando sobre Paulo Freire, em referência ao seu centenário, comemorado no dia 19 desse mês. É uma modesta homenagem a esse grande brasileiro, um dos maiores nomes da história da educação no mundo e que ficou marcado na história justamente por ter pensado uma educação dos de baixo, do povo trabalhador. Uma educação que exaltasse as potencialidades destes para que assim tomassem a história em suas próprias mãos. É sobre essa educação que falaremos hoje nessa edição derradeira do Ponto de Pauta Especial 100 anos de Paulo Freire. Como convidada, a professora do Departamento de Educação da Universidade Federal do Maranhão, Dulcineia de Fátima Ferreira. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o centenário de Paulo Freire, a educação popular de Paulo Freire. Professora Dulce, para começar, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco. Rafael, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, né, de poder falar e dialogar em torno do tema e da vida de Paulo Freire. Certo. Professora, para começar, gostaria de fazer uma pergunta bastante introdutória. O que é a educação popular na concepção de Paulo Freire e no que essa proposta dele vem a se diferenciar do modelo tradicional de educação da época, e eu imagino que também se diferencie do modelo tradicional de educação até os dias de hoje. Mas o que é a educação popular para Freire? O que é esse conceito que ele vem ajudar a criar? E no que ela se diferencia? Olha, Rafael, a educação popular ela já traz consigo praticamente a explicação, né, da questão. Então, nós temos um processo educativo e Paulo Freire trouxe a esse processo educativo um adjetivo que é o termo popular, né? Então, por que educação popular? Popular, normalmente o termo popular está associado a algo de segunda classe, né? Casas populares, carros populares, são produtos, né, que o mercado capitalista, a lógica capitalista, produz como segunda categoria, porque é feito para pessoas populares, né? E aí Paulo Freire vem trazer esse adjetivo popular no processo educativo, reafirmando, né, o lugar da educação, né, na perspectiva transformadora. É uma educação pensada com os trabalhadores, né, e não para os trabalhadores. Uma educação pensada com os populares, com as comunidades tradicionais, com as pessoas que estão, na verdade, produzindo a vida. Então, a educação popular, diferentemente, né, dessa visão pejorativa do termo popular, Paulo Freire atribui ao termo popular um lugar de classe social, né? A classe trabalhadora, os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, os agricultores, os desempregados, né? As pessoas que estão na rua. Então, são todas uma educação pensada no coletivo, juntamente com os trabalhadores. Aí eu tenho frisado o termo com, e não para. O com, porque numa perspectiva de Paulo Freire, é uma educação pensada como prática de liberdade. Se a educação é pensada como prática de liberdade, não é possível alguém libertar alguém. Então, ele diz: ninguém liberta ninguém, né? As pessoas se libertam na relação entre si, né, e o mundo. Então, por isso, uma educação pensada com os trabalhadores, planejada junto, né, revisada e praticamente problematizada, porque uma educação, para ser uma educação, né, como prática de liberdade,
nós precisamos olhar para o lugar que nós estamos enquanto classe trabalhadora, enquanto trabalhadores, enquanto membros de comunidades populares, porque o lugar que nós estamos é um lugar de opressão. Nós vivemos na lógica do capital, dentro de um sistema, né, sistema econômico, e esse sistema econômico atribui uma força de controle sobre os trabalhadores, tentando produzi-los como inferiores, insignificantes, né, menores, portanto, desnecessários. E na perspectiva da educação popular, a gente olha o processo educativo como um processo de conscientização que vai abrindo possibilidades para uma experimentação no mundo, uma vivência no mundo de liberdade, né, de autonomia, de consciência de classe, de consciência de si no mundo, na relação com os outros, de solidariedade. Então, a educação popular, eu estou fazendo, obviamente, aqui um belo de um resumo, né, uma síntese muito rápida, né? Ela teria como princípio uma educação com os trabalhadores e sempre numa perspectiva libertadora, numa perspectiva emancipadora, dialógica, que possibilite a compreensão da realidade, né, o lugar em que nós estamos, e que a gente possa, a partir dessa consciência, essa compreensão da realidade, criar outro modo de viver, outro modo de estar no mundo. Portanto, um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, mais solidário, com menos exploração, um mundo justo, né? Acho que seria o que a gente almeja com uma educação como prática de liberdade, que as pessoas possam se respeitar, que as pessoas possam entender que todos e todas têm direito à vida, que todas as vidas importam. Então, esse é um princípio da educação popular, uma educação que liberta, nos liberta, abre possibilidades de ampliação da nossa vida. Certo. Professora, e falando agora especificamente de uma das questões centrais para Freire, que é a alfabetização, em especial a alfabetização de jovens e adultos. Eu gostaria de lhe perguntar como que essa questão surge para Freire e o que ele propõe em termos de método de alfabetização que representa uma ruptura tão radical com o modelo de alfabetização tradicional, digamos assim. Rafael, a discussão do processo, né, de alfabetização vai acontecer lá nos anos 50, né, 1950, final dos anos 50, quando Paulo Freire está trabalhando, né, como coordenador de um processo dentro do SESI, e ele começa a perceber que os filhos dos trabalhadores que frequentam aquela escola e os próprios trabalhadores são tratados de uma forma inferior, né? Os técnicos do SESI olhavam para os trabalhadores de uma forma inferior. Então, ele começa a pensar que essa relação não estava correta, né? Não deveria ser assim. E aí ele começa a pensar também sobre as pessoas, naquele período, né, os analfabetos não votavam, então Paulo Freire começa a pensar que não é porque as pessoas são analfabetas, ou eram na época, né, analfabetas, que elas não teriam condição de pensar e de decidir sobre os rumos do país, do estado, do município. Então ele começa a fazer diversas reflexões, né, e estabelecer essa relação, né, que ser analfabeto não é ser ignorante, né? Ignora o quê? Ignora a letra, ignora a escrita, o processo de escrita, mas não ignora a vida, não ignora o modo como funciona a sociedade. Então nasce desse incômodo, né, dessa inquietação, da relação autoritária que existia dentro do SESI com os filhos dos trabalhadores, e que os pais, na maioria, eram analfabetos, e também com o momento político em que os analfabetos não podiam votar. Então, Paulo Freire começa a fazer todo um trabalho, e daí nasce, juntamente com outros intelectuais, estudantes, né, nasce um movimento,
né, de educação popular, que vai nascer aí nesse período, né, de andar pelo interior do Brasil, desenvolvendo processos de alfabetização, mas uma alfabetização que não era a memorização das letras, não era o decorar as letras, como até hoje a gente vê processos, né, de alfabetização que trabalham com base na decoreba, né, que a gente fala, né, na memorização das palavras e das letras. Paulo Freire começou a ver o processo de alfabetização como uma possibilidade de leitura do mundo, de leitura da realidade. Então, tem até um livro que se chama A Importância do Ato de Ler, que ele fala um pouco sobre esse processo. Também no livro Educação como Prática de Liberdade, ele fala sobre os círculos de cultura que se criou para que as pessoas pudessem ler a realidade e ler as palavras. Então, a proposta que ele desenvolveu, né, nesse período e que foi se desenvolvendo por todo o tempo aí, que depois as pessoas chamaram de método, né, método Paulo Freire, na verdade é um procedimento, né, é uma filosofia que parte de palavras, de temas da realidade e que a partir da discussão daquele cenário, né, daquela palavra, o que aquela palavra significa e tem a ver com a nossa vida, ou seja, a partir da leitura do mundo, a partir da leitura da realidade, os educadores populares e os educandos, né, as pessoas analfabetas, iam aprendendo a ler as palavras na medida em que liam o mundo. Então, Paulo Freire propôs, né, que a gente pudesse, para pensar um processo de alfabetização, selecionar palavras geradoras, temas geradores, a partir das palavras geradoras e dos temas geradores, todo um processo de problematização, de reflexão, que ele chamou de círculos de cultura, porque eram círculos temáticos, então, valorização dos saberes populares, a cultura popular, e a partir desses círculos de cultura, o processo de alfabetização ia acontecendo, né? A escrita e a leitura daquela palavra, daquela realidade, ia acontecendo de uma forma muito rápida, até porque estava tratando de temas que tinham a ver com a vida das pessoas. Então, a grande diferença do processo de alfabetização pensado por Paulo Freire, né, e o processo de alfabetização mecânico que a gente ainda vê hoje nas cartilhas, né, de decorar, de memorizar, de ficar juntando letra que não faz sentido, é que o processo de alfabetização tem a ver com leitura de mundo, leitura de realidade. Então, é lendo a realidade, é lendo o mundo, que as pessoas vão compreendendo a relação dessa leitura com a leitura das palavras. E aí, nesse processo, acontece a conscientização, porque as pessoas vão percebendo que aquilo que ela achava que era um problema da vida dela, exclusivo dela, é um problema social, é um problema econômico. Então, a grande diferença é que, ao alfabetizar, um educador alfabetizando, né, ele está também possibilitando que os educandos, as educandas, adquiram consciência da realidade, adquiram consciência de si no mundo e ganhem a consciência política, né, de classe, consciência política de mulher, consciência política de etnia. Então, acontece toda uma mudança, né, do modo de estar no mundo. Esse é o grande diferencial e, na verdade, o grande incômodo que se tem, né, os conservadores, os reacionários que estão aí hoje em dia, né, na linha de frente do governo aqui no Brasil, eles criticam muito Paulo Freire porque sabem, né, sabem muito bem que a problematização, a leitura da realidade, a leitura do mundo possibilita um pensamento crítico. E é através do pensamento crítico que a gente vai adquirindo a consciência e a possibilidade de luta para a mudança, né, do cenário de opressão, de dominação, de silenciamento que existe na lógica do capital.
Então, eu acho que, não sei se eu respondi tudo que você colocou, tá tudo, se é por aí que você... Eu considero que sim, professora, eu considero que está respondido. Professora, seguindo, indo adiante, quando nós falamos em educação popular, possivelmente o que virá de imediato na nossa cabeça é a educação em nível médio, fundamental, é a alfabetização, é a educação de jovens e adultos. E nesse sentido, eu queria justamente lhe perguntar o que a universidade brasileira poderia fazer para ser um espaço também de educação popular? Olha, Rafael, essa pergunta ela é muito importante, porque, na verdade, a educação popular ela nasce, né, num processo, num ciclo de cultura, pensando a alfabetização das pessoas que estavam sem acesso à escolarização. Mas o princípio da educação popular, ele atravessa, ou deveria atravessar, todos os segmentos educativos, né? Você pode problematizar, você pode trabalhar a partir da realidade em qualquer segmento. Não é porque a pessoa já é alfabetizada, no caso, vamos pensar em ensino médio, que as pessoas já são alfabetizadas, que você não pode problematizar, né? Então, o princípio da educação popular, ele é um princípio que sustentaria, ou deveria sustentar, todos os segmentos. Agora eu vou falar especificamente da universidade, né? Bom, eu sou professora no ensino superior desde o do final dos anos 90, então já faz tempo, e eu tenho vivido a educação popular dentro da universidade, dentro do ensino superior. Como é que eu vou dizer, então, como eu vivo, porque eu acredito que a universidade poderia, sim, ser uma experiência, né, educativa na perspectiva da educação popular. Porque, primeira questão, né, a relação professor-aluno. A relação professor-aluno na educação popular é uma relação horizontal. Então, professor e aluno estão no mesmo nível, né, de relacionamento. Portanto, não existe superioridade entre professor e aluno. Então, vamos transferir isso para a universidade. Muitas vezes, os docentes, por terem títulos de doutorado, mestrado, se sentem superiores, né, àqueles que não tiveram ainda a oportunidade de alcançar essa titulação. E isso já estabelece uma barreira entre o educador e os educandos. Então, no ensino superior, a primeira questão, né, que eu entendo que nós precisaríamos desconstruir, né, desconstruir a relação autoritária, né, entre educador e educando. Na medida em que o educador, né, docente da universidade, com doutorado, pós-doutorado, seja qual for a titulação dele, na medida em que a gente compreende o nosso lugar político, né, de formação política dos educadores e dos educandos, desculpa, nós entendemos que o nosso papel ali é de colaboração, né, é de pensar um processo educativo com os educandos e não para os educandos. E aí, os educandos que estão no ensino superior, todos eles já possuem uma bagagem, já possuem uma história, já possuem um saber. E é isso que também a educação popular valoriza, é um outro princípio, né? A valorização dos saberes dos educandos. Então, a universidade pode trabalhar a partir do princípio da educação popular na medida em que desenvolva pesquisa, ensino e extensão, valorizando os saberes dos educandos, trazendo os saberes dos educandos para compor esse universo de investigação, de problematização que a gente pode fazer dentro do ensino superior. Então, a relação professor-aluno, a relação com conhecimento, né? O conhecimento não é algo que você transfere para o outro, que na visão bancária, né, que o Paulo Freire chamou de visão bancária, é a visão de que o professor vai depositar, bancário porque faz um depósito de conhecimento no educando. Na visão bancária, o professor é visto como aquele que tem o conhecimento, que tem o poder
e ele vai depositar esse conhecimento no educando. Então, a relação do educador é de transmissão e a posição do educando é uma posição passiva, uma posição de receber. Na universidade ou em qualquer segmento, a educação, a partir da educação popular, essa relação com o conhecimento se modifica, porque a gente entende que o educador tem saberes e os educandos também têm saberes. Então, o que acontece? Acontece uma troca de saberes, um enriquecimento. Então, a universidade vai valorizar os saberes, partir dos saberes que os educandos conhecem, independente da área. Vamos pegar uma área que não é... Eu sou da educação, né? Mas vamos pegar uma área de química, né? Que é mas tem muita coisa para ensinar. Você pode olhar para a vida dos educandos e perguntar para eles e problematizar onde é que a química está na tua vida. E aí começa a partir da realidade. A partir do momento que os educandos começam a enxergar que aquilo é química, aquele universo, aquele monstro chamado química desmorona, e ele mergulha e abre uma possibilidade de criação de conhecimento. Então, o professor, no ensino superior, ele seria um estimulador, né, da curiosidade, da capacidade intelectual, né, a curiosidade epistemológica, a capacidade de criação que todos e todas possuem. Né? E aí a relação com o conhecimento se modifica, o educando acredita no seu potencial e a gente consegue produzir conhecimento que contribua para a mudança da vida, para a melhoria da vida, né? E outros elementos, né? Vamos pensar aqui a relação da avaliação do processo, né? O professor não precisa, Paulo Freire sempre questionou, né, a avaliação como finalidade de mensurar, de medir, de quantificar o saber. A avaliação, na perspectiva da educação popular, de Paulo Freire, é uma reflexão sobre o processo, é uma investigação sobre o processo, é olhar sobre o percurso que a gente está atravessando e aí problematizar, verificar o que é que não tá muito claro, o que é que não ficou consolidado para os estudantes, e aí a gente faz uma revisão, uma reinvenção, a gente retoma, a gente retoma de formas diferentes. Então, a universidade e o professor, o docente do ensino superior, não precisariam ser, né, pessoas que vão simplesmente medir o tanto que o outro aprendeu, mas que vão ajudar o outro a verificar, a problematizar suas dificuldades e também a sua potencialidade. E um outro elemento, né, tem muitos elementos, eu não acho que eu vou falar de alguns aqui, né? Um outro elemento é o compromisso político da universidade com a sociedade, né? O Paulo Freire, no livro Educação e Mudança, ele escreveu um texto, ali tem, na verdade, são 2 textos, 2 capítulos, que ele fala do compromisso do profissional com a sociedade. Né? Do compromisso do profissional com a sociedade, nós podemos pensar o compromisso da universidade com a sociedade. A universidade é espaço de pensamento, né? É espaço de produção de um pensamento livre, é espaço de produção de conhecimento que nos ajude a melhorar a vida. Então, é um desafio e é uma responsabilidade da universidade assumir, né, o seu papel social, o seu papel político, né, de produzir conhecimentos que emancipem, conhecimentos que transformem, conhecimentos que auxiliem na reinvenção, na justiça social, na consciência do lugar que nós atravessamos, na análise, né, análise de conjuntura. O que é uma análise de conjuntura? Isso é uma análise política do momento que a gente está vivendo. Então, a universidade tem esse papel, né, o papel de auxiliar, né, auxiliar o pensamento crítico, o pensamento emancipador, zelar pela produção de um conhecimento também crítico, libertador, e desenvolver práticas, projetos de extensão, projetos de pesquisa, práticas educativas que contribuam, né, para a criação de um Brasil mais justo, mais humano, mais solidário, em que a gente possa
acabar com a cultura do racismo, a cultura da homofobia, de todas as formas de preconceito, né? Então, tudo isso é uma responsabilidade, que eu chamo como responsabilidade da universidade. Eu, como docente, né, do ensino superior, tenho tentado, eu digo tentado, né, desde quando eu li pela primeira vez Paulo Freire, até hoje, assumir esse lugar, né? Educação popular dentro do ensino superior, como uma prática política, como um lugar de formação de profissionais, independente da área, profissionais que reconheçam o seu papel social, né? Todos os profissionais possuem uma responsabilidade social com um Brasil melhor, com um Brasil mais justo. Então, se todo mundo que passar pela universidade adquirir consciência, né, compreender a realidade, compreender o seu papel político, de tornar o mundo melhor, com certeza a universidade estará cumprindo seu papel social, né, seu papel intelectual, e de criar, né, um espaço de excelência acadêmica, mas fundamentalmente um compromisso social. Professora, a minha última pergunta, eu considero que ela até já foi sendo respondida aos poucos no decorrer das demais perguntas. Então, se a senhora quiser fazer um apanhado e um grande resumo agora, fique à vontade. Quando nós lemos ou ouvimos alguém falar sobre educação popular e sobre alfabetização também na perspectiva de Paulo Freire, com frequência nós lemos e ouvimos que essa educação é um ato criador e um ato político. Como eu disse, eu considero que a senhora já respondeu, diluído nas demais perguntas, mas eu acho que merece ainda eu fazer essa última pergunta para encerrar a nossa entrevista. Por que e o que se quer dizer com isso, a educação enquanto um ato criador e um ato político? Um ato político, porque é preciso falar muito sobre isso, né? É um ato político, não é um ato político partidário. A educação é um ato político e não é partidário, mas é político e, obviamente, que tem vinculação com alguns partidos que defendem os princípios, né, dessa educação, desse mundo melhor, dessa sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, mais respeitosa. Então, é um ato político. Por quê? Porque, dependendo da forma como nós, educadores e educadoras, trabalhamos, como nós nos relacionamos com os educandos, como nós nos relacionamos com o conhecimento, com a comunidade, com a sociedade, nós estamos fazendo escolhas. Essas escolhas, elas são políticas, porque vão interferir na vida de outras pessoas, que também são agentes sociais. Então, se nós pensarmos a política, né, como a possibilidade de nós pensarmos o bem comum, né, a política pensada como um espaço em que nós, seres humanos, nos encontramos na ágora, que é a ágora atual hoje, né, para pensar o bem comum, né, o que é melhor para todos e todas, como fazem os povos indígenas no centro das suas aldeias, né, se reúnem em assembleias para pensar o bem comum, o bem viver. Isso é política. Então, a educação é um ato político, porque é ali que a gente vai ensinar as crianças, os jovens, os adultos, os pesquisadores, as pesquisadoras, sejam de nível de graduação, de mestrado ou de doutorado, a entender o seu lugar no mundo, a entender que a sua pesquisa ela vai interferir na vida de outras pessoas, que o seu trabalho interfere na vida de outros, que a sua ação no mundo interfere na vida de outros. Então, ensinar o respeito, né, ao outro, ao diferente, ensinar a solidariedade, a você se compadecer com a dor do outro, né, quando a gente está aqui atravessando esse momento de pandemia, né, aqui no Brasil, 600 mil mortes já estamos por aí, né, e a gente aprender a se compadecer com a dor do outro, ser solidário,
e dizer não a toda a política necrófila e dizer sim à vida. Isso é um ato político. É ensinar a vida, ensinar o amor à vida, o respeito à vida de todos e todas. E uma vida digna, né, com alegria, com motivo de festa, com motivo de celebração. Então, esse é o ato político da educação, né? E o ato criador. A educação é um ato criador porque nós, seres humanos, somos seres criadores, né? Nós somos seres com potencial criador. Nós criamos, né? Criamos a roda, criamos um ventilador, criamos um computador, criamos criamos a horta, e assim livros, e nós somos seres criadores. Então, a educação é um ato criador porque é na relação com o outro que a gente aprende também que a gente pode compor a nossa vida como se fosse uma obra de arte, né? A gente pode, ao fazer as escolhas políticas, a gente pode fazer como uma lapidação da vida, né? Uma escovação dessa vida, como disse Manuel de Barros, né? Escovar as palavras, escová-la e procurando o sentido das palavras, isso é fazer obras de arte. Então, quando a gente vai, né, aprendendo o sentido da nossa vida e fazendo escolhas conscientes, nós vamos criando algo inédito, algo que nós nunca imaginamos que teríamos criado antes, né? As coisas vão acontecendo. Então, isso é o processo criativo, o processo criador. Então, nós podemos criar um mundo, né, em que as pessoas se respeitem, nós podemos criar um mundo em que todos tenham direito à vida, nós podemos criar um mundo em que os bens culturais sejam de acesso a todos, em que os bens materiais produzidos pela humanidade sejam partilhados com todos e todas. Então, esse é, né, o desafio criador que nós temos pela frente. O desafio criador é pensar, né, na composição de um mundo, né, em que seja, o Paulo Freire disse isso, né, em que seja menos difícil de amar, né, em que a gente possa olhar para o outro, reconhecer no outro a nossa humanidade, a nossa fragilidade, né, a nossa finitude, o nosso inacabamento e tecer junto, né, tecer junto uma vida melhor. Então, por isso é um processo criativo, é um processo criador, porque todos e todas somos artistas, né, artistas de um mundo melhor, e estamos nessa luta, né, nessa batalha o tempo todo, né? Esse processo criativo não tem fim. Enquanto houver vida, a gente está no movimento de criação, de resistência ao apagamento da vida e de criação de um mundo melhor. Um mundo, como disse Paulo Freire, que seja menos difícil de amar. Professora Dulce, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua atenção e sua disponibilidade em conversar conosco nessa que é a última edição desse mês especial. Agradecer muito, foi uma ótima entrevista para encerrarmos esse mês especial. Rafael, eu que agradeço a oportunidade, eu sinto mesmo uma grande alegria poder partilhar, né, esse modo de pensar e de viver de Paulo Freire, né. Parabéns a vocês que estão fazendo, né, esse trabalho em comemoração ao centenário de Paulo Freire. Quero aproveitar e fazer um convite, né, a vocês todos e todas que acompanham aqui o canal. No dia 3, 4 e 5 de novembro, a gente está aqui na Universidade Federal do Maranhão, celebrando com o Encontro Nacional Diálogos Freirianos, o centenário de Paulo Freire. Então, a gente está aqui com inscrições abertas. Quem quiser e puder participar será muito bem-vindo, e a gente tem a maior alegria, né, de compor essa grande roda em torno do centenário de Paulo Freire, que foi uma pessoa que nós humanos temos orgulho, né, de dizer, este é um ser humano, né? Nós temos orgulho de ter Paulo Freire como possibilidade de inspiração na vida. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, nós que agradecemos, professora.
Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora do Departamento de Educação da Universidade Federal do Maranhão, Dulce de Fátima Ferreira. Essa que é a quarta e última edição de uma série de 4 programas especiais do Ponto de Pauta, nos quais abordamos Paulo Freire em homenagem ao seu centenário. Essa e todas as demais edições dessa série especial estão disponíveis em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.